Anicoim. Lula, bancando o estadista, foi dar conselho para o Alexandre de Moraes. Você construiu uma biografia histórica. Não permita que esse caso do Vorcaro jogue fora a sua biografia. Lindo, não é? Quase um conselheiro da República. Só que essa pilantragem tem um problema. O mesmo Lula teve 4 encontros secretos com o próprio Daniel Vorcaro, o homem no centro de todo o escândalo. Tá na cara a safadeza. Como o Ciro Gomes sempre disse, é um encantador de serpentes. E é essa farsa que nós vamos desmascarar juntos. Aqui você não só vai entender a podridão do sistema, vai ganhar a munição para provar o seu ponto em qualquer discussão. Mas para a gente desmontar essa bomba, primeiro precisamos entender o roteiro do teatro. Então, antes de mais nada, vamos analisar a narrativa oficial que eles querem desesperadamente que você engula. E qual é essa narrativa oficial? É uma peça de teatro muito bem ensaiada. O roteiro é simples. Lula, o estadista preocupado, sobe no palco e finge que está cobrando o STF. Ele vai para a imprensa e solta frases de efeito, como se fosse um de nós, dizendo que quem quer ficar milionário não pode ser ministro da Suprema Corte. Parece bom, não é? Ele até aconselhou publicamente o Alexandre de Moraes a se declarar impedido no caso para passar aquela imagem de isenção, de que o problema está lá no Supremo e não com ele. Uma atuação digna de Oscar. Mas você, meu amigo, que não cai em conversa fiada, deve estar se perguntando: por que esse ataque de sinceridade agora? Foi patriotismo? Preocupação com a República? Não, foi pânico. Puro e simples. Ele fez isso porque viu as pesquisas. Ele viu que a sujeira já estava respingando no paletó dele. Uma pesquisa da Genial Quest de março mostrou que 59% dos brasileiros, quase 6 em cada 10, já enxergam o STF como um braço do governo dele. Outra do Meio Ideia foi ainda mais direta. 21% já associavam o escândalo Master diretamente ao governo federal. O povo, você e eu, nós já estávamos ligando os pontos. A conta estava chegando. Então essa fala dura contra o Supremo, essa pose de líder, é só uma cortina de fumaça desesperada para salvar a própria pele. É ele tentando jogar o STF aos leões para sair limpo. Mas essa cortina de fumaça que ele criou, tão conveniente, tem um problema fatal. Um problema que anula todo esse teatro. Porque enquanto ele dizia essas frases bonitas para as câmeras, para enganar você, as agendas secretas dele contam uma história completamente diferente, uma história de traição. E é exatamente isso que nós vamos desmascarar agora. Então vamos desmascarar. Enquanto o Lula posava de estadista preocupado com a imagem do STF, ele estava, na calada da noite, se encontrando com o dono do problema, o chefe do Banco Master, Daniel Vorcaro. E não foi uma vez, não. Foram 4 encontros secretos no Palácio do Planalto. 4 vezes que o banqueiro do escândalo foi recebido, no centro do poder, longe dos olhos do povo. E antes que a patrulha venha dizer que é fofoca, que é invenção, não é opinião, é documento. Papel oficial do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, que a gente conseguiu via Lei de Acesso à Informação, preto no branco. Um desses encontros, no dia 4 de dezembro de 2024, foi Lula e Vorcaro, cara a cara, com o Guido Mantega de intermediário, totalmente fora da agenda pública. E eles querem que a gente acredite que não tem nada a ver? Espera um pouco, para tudo. Você viu a prova. 4 encontros secretos na sua mão no papel timbrado do governo. Mas se você acha que a história acaba aí, você já caiu na armadilha deles. Porque o mais podre não é o que o Lula fez escondido. É o que o aliado dele, o Moraes, fez na luz do dia para garantir que a pilantragem toda continuasse embaixo do tapete. E é essa parte da jogada que o sistema reza para você não entender. Lembra do conselho de Lula para o Moraes se afastar do caso? Teatro. Pura encenação, porque enquanto o povo discutia essa bobagem,
o que o Moraes fez de verdade. Ele desengavetou uma ação de 2021, uma ação movida, adivinha por quem? Pelo próprio PT. E o que essa ação faz? Ela restringe, ela dificulta as delações premiadas. Exatamente no momento em que o Daniel Vorcaro, o homem dos encontros secretos, negociava uma delação que podia implodir o esquema inteiro. É o sistema se protegendo. Um protegendo o rabo do outro, enquanto empurram a culpa para os outros. E a podridão vem de dentro, do núcleo duro do PT. Vamos ligar os pontos que a grande mídia finge que não existem. Quem articulou o encontro secreto do Lula com o banqueiro? Guido Mantega, o ex-ministro da Fazenda do próprio Lula. E tem mais. Sabe quem era consultor estratégico do Banco Master? O banco do escândalo? Ricardo Lewandowski, aquele que saiu do STF e virou ministro da Justiça do Lula. É uma teia de aranha. Mantega arranja o encontro. Lewandowski dava conselho para o banco e o Lula recebe o chefão na surdina. Acha que é coincidência? Depois de ver as provas dos encontros secretos e da manobra do PT para melar a delação, o que mais te revolta? Comenta 1 para a hipocrisia do Lula ou 2 para a cumplicidade do sistema. Vamos ver o que o nosso lado pensa. Veja bem, o que a gente expôs aqui é a mecânica da coisa. Lula, Moraes, Mantega, Lewandowski, eles são as engrenagens visíveis dessa máquina de corrupção. Mas eles são apenas isso, peças. Peças de um jogo muito maior, um pântano que existe em Brasília há décadas e que tem donos muito mais poderosos. E entender quem são os verdadeiros donos do poder, quem realmente manda nesse teatro, é o que separa a indignação passageira da verdadeira compreensão do inimigo. E é para lá que a gente vai agora. E esse lugar, esse pântano, tem uma regra de ouro. Uma regra que não está escrita em lugar nenhum, mas que todo político em Brasília aprende no primeiro dia. Esqueça esquerda ou direita por um segundo. Ali, o jogo é outro. O problema não é a hipocrisia de um presidente. O problema é todo o sistema que funciona na base da barganha, na chantagem. E para que você entender isso na prática, a gente precisa falar de um nome, Davi Alcolumbre, o homem que tem o poder de instalar a CPI do Banco Master. Ele tem a caneta na mão para começar a investigação amanhã. A pergunta é, por que ele não faz? A resposta é simples e nojenta. Para ele e para a turma dele, a ameaça da CPI vale muito mais do que a investigação em si. Enquanto ele puder usar a CPI como uma espada sobre a cabeça do governo Lula, ele consegue tudo o que quer. Cargos, liberação de emendas, poder. Ele não quer resolver o problema. Ele quer usar o problema como moeda de troca. É o jogo sujo deles, a normalidade de Brasília. E o povo que se dane, essa é a filosofia que resume a capital federal. Criar dificuldade para vender facilidade. É exatamente como o mecânico pilantra. Ele pega o seu carro que está funcionando bem, mexe numa peça boa só para te falar que deu um problema grave. Aí ele te vende o conserto por uma fortuna. O problema que ele mesmo criou. Alcolumbre olha para o governo, vê o problema da CPI, que, em vez de consertar, ele fica ameaçando piorar a situação só para arrancar mais poder, mais vantagens. O escândalo vira uma ferramenta. O problema vira um ativo valioso. E nós somos apenas os espectadores dessa safadeza. Mas toda essa barganha, toda essa chantagem, todo esse teatro de criar dificuldade para vender facilidade, essa conta não fica no ar. Alguém paga por essa facilidade que eles vendem entre si. E a pergunta que fica é, se o problema é a moeda de troca deles, quem você acha que está pagando a conta no final do dia? A conta vai para você. Simples assim. Essa é a resposta. A conta daquela facilidade que eles vendem entre si em Brasília não vai para o Lula, não vai para o Moraes, não vai para o Alcolumbre. Ela chega com juros e correção monetária, no seu boleto, no seu imposto, na porta da sua empresa.
E eu sei o que você está pensando. Ah, mas o que essa briga de cachorro grande em Brasília tem a ver com a minha vida, com o meu negócio? Tem tudo a ver. Essa é a parte que o sistema não quer que você entenda. A conexão que eles tentam esconder debaixo do tapete. Toda essa safadeza tem um preço, e o preço é a confiança. Pense no Brasil como uma empresa. Você colocaria seu dinheiro suado numa loja cujo dono tem fama de ladrão e os gerentes vivem se protegendo? Claro que não. Pois bem, o mundo inteiro está vendo a mesma coisa. Segundo a Transparência Internacional, o Brasil registrou em 2025 a sua pior pontuação na história no Índice de Percepção da Corrupção. A pior. E o relatório dele cita diretamente escândalos de alto nível, como esse do Banco Master, como a causa da desconfiança. O recado é claro. Ninguém mais confia nesse Brasil governado pelo PT e seus comparsas. Agora, vamos para o seu mundo, para a vida real. Enquanto Lula, Moraes e Alcolumbre jogam o seu teatro nojento lá em Brasília, com salários de marajá e privilégios garantidos, você, pequeno empresário, está aí, na trincheira, enfrentando a ameaça de recuperação judicial. O crédito que sumiu, o juro que te sufoca, a incerteza de não saber se vai conseguir pagar a folha de pagamento no fim do mês. Sabe quantas empresas pediram recuperação judicial em 2025? Mais de 5.680. É um recorde de sangue. Essa, meu amigo, é a conta que o sistema podre manda para o povo pagar. Uma pesquisa da Gazeta do Povo com pequenos empresários foi cirúrgica. A instabilidade política se tornou o incidindo maior medo deles, à frente até dos impostos. Você percebe a insanidade disso? O medo da pilantragem de Brasília superou o medo da mordida do leão. A bagunça deles vira o seu pesadelo na ponta do lápis. E aqui eu dou o veredito final. A sentença. Porque todo esse teatro, essa hipocrisia, esse jogo sujo, não é um acidente, não é incompetência, é um método. É o modus operandi da esquerda. Negar, mentir, culpar os outros. E no final mandar a conta da festa da corrupção para o trabalhador e para o empresário que gera emprego. Eles criam o caos e mandam a fatura para o povo pagar, enquanto se protegem mutuamente. Essa é a sentença. Eles ficam com o poder, você fica com a conta. Se você também está cansado de pagar essa conta e acredita que o Brasil merece mais do que esse pântano de corrupção, inscreva-se no canal. Aqui, nós não temos medo de dizer a verdade que eles querem esconder. Juntos, nós somos a resistência contra essa safadeza.